Boa noite, meus amigos e amigas, vocês que nos acompanham nas redes sociais da Prefeitura de Niterói. Eu estou aqui concluindo mais uma vez uma reunião do Gabinete de Crise no plano de combate ao Covid-19 em Niterói, integrando várias áreas da administração municipal de Niterói, um esforço conjunto da administração e com a sociedade, com a cidadania, com os cidadãos de Niterói, nessa batalha pela vida. Como vocês já devem saber, o Brasil chegou a 1.755.000 casos confirmados e a 69.000 óbitos, 69.184 óbitos brasileiros que perderam a vida na pandemia nos últimos 4 meses. De fato, uma situação bastante dramática, a maior tragédia humanitária e sanitária da história do nosso país. No Rio de Janeiro, nós temos 128.000 casos confirmados e mais de 11.000 óbitos, que se concentram sobretudo na região metropolitana do Rio de Janeiro. A nossa querida cidade do Rio de Janeiro, a nossa cidade vizinha, já superou 7.200 óbitos ao longo da pandemia, e isso é muito importante destacar, sobretudo porque Niterói não é uma ilha no contexto da região metropolitana do Rio e no contexto de descontrole da pandemia no Brasil. O Brasil é o segundo país em número de casos confirmados e em número de óbitos. Por isso que, a despeito do controle da pandemia em Niterói, é importante que a gente persevere nas medidas de distanciamento social, no uso da máscara e também nos cuidados sanitários e com a nossa higiene, porque o vírus ainda tem grande circulação no Brasil e na região metropolitana do Rio, a despeito de ter uma menor circulação em Niterói. Niterói hoje confirma 6.495 casos do Covid-19. Nós hoje temos confirmados casos que ocorreram no mês de maio, junho, que foram inseridos por clínicas particulares e hospitais particulares recentemente, que foram validados pela vigilância epidemiológica após um estudo bem detalhado, bem rigoroso da vigilância epidemiológica para a confirmação desses casos. Nós temos 102 hospitalizados, 360 pessoas, 360 cidadãos de Niterói confirmados, casos ativos, em isolamento domiciliar, sendo acompanhados pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, 231 óbitos, e mais uma vez nós expressamos em nome da população de Niterói as condolências da cidade a todas as famílias que perderam entes queridos nessa tragédia da pandemia do Covid-19 em nossa cidade, e temos 5.802 recuperados em Niterói, graças a Deus, graças aos nossos profissionais de saúde e graças a você que vem perseverando nas medidas de distanciamento social, evitando o contágio de muita gente ao mesmo tempo e evitando com isso que a gente tenha uma sobrecarga nos nossos hospitais, salvando milhares de vidas. Eu queria agradecer a cada um e a cada uma a perseverança, a disciplina e a confiança nas medidas que a Prefeitura de Niterói vem adotando já há 4 meses no combate ao Covid-19, medidas adotadas pela Prefeitura com base na ciência, com base nas melhores experiências internacionais. E eu quero reforçar a todos vocês, meus amigos e amigas, que o fato de termos salvado milhares de vidas, e eu fico bastante motivado a trabalhar com toda essa equipe aqui, como nós temos trabalhado 14, 15 horas por dia, quando recebemos os relatos de familiares dos nossos profissionais de saúde, que são os nossos guerreiros nessa batalha pela vida, quando cada paciente é recuperado, curado e volta com saúde, com vida para sua casa. Mas essa vitória de Niterói não é uma vitória da Prefeitura, é uma vitória da cidade, é uma vitória das instituições da cidade. Eu quero agradecer mais uma vez ao Poder Legislativo, à Câmara de Vereadores, sejam os vereadores da base do governo, sejam os vereadores de oposição,
A gente que governa com espírito democrático, a gente tem que entender o papel da imprensa e o papel da oposição, mesmo discordando. Isso é muito importante para o aperfeiçoamento do trabalho, isso é importante, faz parte do contexto da democracia. Quero também compartilhar e reforçar que essa vitória, além da vitória da cidade, claro, do Executivo, do Legislativo, é uma vitória também das instituições, do Judiciário, do Ministério Público, o conjunto das instituições que vem trabalhando de maneira cooperativa em Niterói no combate ao Covid-19. Ressaltar também as instituições e entidades representativas da sociedade civil, a Federação das Associações de Moradores de Niterói, a FANIT, as entidades empresariais, as mais diversas entidades empresariais, como a Firjan, como a Associação Comercial, a CDL e outras. Também ressalto a presença e a participação nessa frente de batalha, nessa grande união de Niterói, na guerra contra esse inimigo invisível, de nossas universidades, especialmente a Universidade Federal Fluminense, que tem sido determinante com o apoio de seus cientistas à prefeitura e às ações que a cidade vem desenvolvendo. E quero, sobretudo, agradecer a você, cidadão, porque sem a sua participação, sem o seu engajamento, sem a conscientização da imensa maioria da população de Niterói sobre a gravidade da situação que a gente está passando, que é a mais grave situação sanitária que o mundo já passou e que a nossa geração já passou, se não fosse essa conscientização do povo de Niterói, certamente a gente não estaria vencendo essa batalha pela vida. Niterói é uma cidade que tem um povo esclarecido, um povo participativo, um povo que se engajou nessa batalha pela vida, e eu queria compartilhar com você a nossa vitória até aqui contra o coronavírus. E tudo isso permitiu a cidade retomar com muita responsabilidade, de maneira muito gradual, dentro de um conceito de um novo normal, que é o fato de termos ainda o vírus circulando, e um vírus que, infelizmente, não temos medicação específica que seja capaz de curar as pessoas rapidamente, não temos vacina, portanto, dentro desse conceito do novo normal, a retomada das atividades. Para vocês terem uma ideia, os indicadores relacionados ao plano de transição gradual para o novo normal, que é uma cesta de 12 indicadores relacionados à taxa de letalidade, à taxa de transmissão, à taxa de recuperação de doentes e também a ocupação de leitos, ela estava em 14,88, quando nós, no dia 21 de maio, iniciamos o plano de transição gradual para o novo normal no estágio laranja. No dia 21 de junho, quando fomos para o estágio amarelo nível 2, ela estava em 7,63. E agora, nessa última semana, em 6,13. Ou seja, mesmo retomando as atividades da cidade, dentro desse conceito gradual de um novo normal, houve uma redução da taxa de transmissão e da taxa de letalidade de ocupação dos leitos. Hoje nós temos 27% apenas dos nossos 262 leitos criados pela Prefeitura para o Covid-19 ocupados. Nós temos a menor taxa de letalidade da região metropolitana, 3,8%, e é uma taxa muito menor em relação a todas as outras cidades da região metropolitana, e temos quase 90% dos casos confirmados já recuperados. É por isso que hoje nós vamos dar um passo importante na retomada das nossas atividades, porque conforme o plano de transição previa, os restaurantes, lanchonetes e cafeterias poderiam ser retomados com ação, com atendimento presencial, para além do sistema que já estão funcionando, porque já estão permitidos de funcionar desde o dia 21 de maio, com o sistema de delivery e com o sistema de pague e leve,
E a partir do dia 13 de julho, nós vamos ter a retomada das atividades dos restaurantes, lanchonetes e cafeterias, que já estão há mais de 100 dias com suas atividades presenciais restritas em nossa cidade. Para que a gente não tenha a ocorrência do que nós observamos em outras cidades do Brasil, nós vamos fazer um planejamento gradual dessa retomada e no dia 13, portanto, teremos a retomada de restaurantes, lanchonetes e cafeterias e apenas no dia 20 de julho a retomada dos bares, da atividade dos bares na cidade. Portanto, permanecem fechadas as atividades de escolas e universidades, teatros, cinemas, praias, praças, academias, ambulantes regularizados, até uma nova avaliação do comitê científico da cidade, que vem assessorando a prefeitura, um comitê científico de alto nível, constituído pelos melhores especialistas do Brasil, e, sobretudo, porque essas medidas que são validadas em diálogo com os cientistas e com os profissionais de saúde, e que o prefeito autoriza através dos decretos, elas levam em conta indicadores transparentes que foram publicados em Diário Oficial. Nós esperamos em breve evoluirmos para o estágio amarelo nível 1, onde novas atividades poderão ser retomadas. Portanto, a partir do dia 13, agora, na próxima segunda-feira, restaurantes, lanchonetes e cafeterias serão retomadas. Eu queria reforçar, sobretudo a você, empresário desses segmentos, a necessidade e a importância de seguir rigorosamente os protocolos, como outros segmentos estão seguindo. Nós vamos continuar fiscalizando, aplicando autuações naqueles estabelecimentos que não estiverem seguindo os protocolos de funcionamento essenciais para que a cidade, a coletividade, possa retomar suas atividades com a garantia, com a segurança, com a tranquilidade de defesa da saúde pública e de controle da pandemia. Para vocês terem uma ideia, nós no dia de hoje temos mais de 700 multas e autuações para cidadãos por não utilizarem máscaras e já temos mais de 520 estabelecimentos autuados por não cumprir os protocolos. Portanto, eu peço de maneira muito enfática a todos aqueles que dirigem empreendimentos de restaurantes, lanchonetes e cafeterias, que a partir do dia 13 poderão funcionar de maneira presencial, que sigam os protocolos que foram treinados, que foram validados ao longo de reuniões que foram realizadas nessa semana, reuniões de trabalho da equipe da vigilância epidemiológica, da vigilância sanitária, da saúde, com todos os estabelecimentos, com todas as entidades que representam esses estabelecimentos em nossa cidade. Eu queria fazer aqui um breve resumo desses protocolos de funcionamento que precisam ser seguidos rigorosamente a partir do dia 13 de julho. Em primeiro lugar, o distanciamento de 2 metros entre as mesas dos restaurantes, cafeterias e lanchonetes que poderão ser reabertos a partir do dia 13. O distanciamento de 2 metros entre as mesas. Um segundo protocolo fundamental que vai ser fiscalizado pela Secretaria de Ordem Pública e pelos agentes das forças públicas, que o atendimento seja realizado apenas e tão somente nas áreas pertencentes ao imóvel. Como vocês sabem, existe a possibilidade na legislação urbanística de postura de você utilizar áreas em determinados horários, desde que autorizados pelo poder público, áreas externas ao estabelecimento. Nesse primeiro momento, isso não será permitido e, portanto, só teremos o atendimento autorizado dentro dos limites do imóvel de cada estabelecimento,
de restaurante, lanchonete e cafeteria. A medição de temperatura dos clientes, como em todos os estabelecimentos que retomaram a sua atividade, é uma condição indispensável, porque todos aqueles que medirem uma temperatura superior a 37,2 certamente não poderão adentrar e terão que ser orientados para o atendimento em unidades de saúde. A utilização do álcool gel também é uma outra questão, um outro protocolo indispensável. A utilização de tapetes sanitizantes nas entradas dos estabelecimentos. Será proibida o consumo em pé. Portanto, é fundamental que os restaurantes, lanchonetes e cafeterias, através de seus servidores, funcionários e colaboradores, tenha pelo menos um agente de desaglomeração que seja capaz de orientar de maneira educada os clientes e cidadãos, porque não será permitida aglomeração em frente aos estabelecimentos e só está autorizado o atendimento àqueles clientes que estiverem sentados dentro dos restaurantes, lanchonetes e cafeterias. Da mesma forma, como vocês sabem, e já está sendo há algum tempo dialogado, orientado, esclarecido sobre a não possibilidade de termos atividades de self-service, porque o self-service é, sem dúvida alguma, uma atividade de potencial propagação e transmissão do vírus. Portanto, estão proibidos os self-services de funcionar como tal, mesmo a partir do dia 13. A obrigatoriedade do uso de máscara e que os clientes sejam atendidos sem a máscara apenas quando chegarem em suas mesas nos restaurantes, lanchonetes e cafeterias, e com horário de funcionamento já esclarecido também e validado em reuniões com as entidades empresariais do setor de restaurantes, lanchonetes e cafeterias, entre 11 horas da manhã e 23 horas. E no caso das lanchonetes e cafeterias, de 7 da manhã às 20 horas. É importante ressaltar, amigos e amigas, que todos esses principais protocolos de funcionamento que eu mencionei aqui nesse nosso encontro do dia de hoje foram validados, debatidos e orientados com as entidades empresariais. Eu peço a todos vocês que sigam essas orientações, que não são do prefeito, são orientações das autoridades sanitárias decididas em comum acordo com as entidades empresariais, e nós vamos fiscalizar de maneira rigorosa o cumprimento desses protocolos, porque no nosso entendimento é fundamental retomar as atividades de nossa cidade, mas também é fundamental a gente manter o controle da pandemia em nossa cidade. Por último, eu queria ressaltar que nós já fizemos a abertura com todos esses protocolos para atividade física individual do Campo de São Bento, do Horto do Fonseca e do Horto do Barreto. E a partir do dia de amanhã, nós vamos também fazer o mesmo procedimento com o Parque da Cidade, a partir de uma análise do gabinete de crise, que da mesma forma que esses outros 3 parques públicos, o Parque da Cidade, ele é amplo e com isso a gente tem menor possibilidade de aglomeração e fazendo o controle do acesso, como já estamos fazendo em outros parques, a gente vai propiciar aos cidadãos de Niterói, com muita responsabilidade, usufruir daquele parque que é uma das coisas mais extraordinárias que a gente tem em nossa cidade. Eu vou passar a palavra ao secretário de Saúde, o Dr. Rodrigo Oliveira, para que ele informe a vocês sobre as medidas relacionadas à área da saúde. Dr. Rodrigo. Boa noite, muito obrigado, prefeito, boa noite. Boa noite a todas e todos. Queria destacar aqui que o esforço da prefeitura e da cidade de Niterói tem dado resultado ao longo do tempo e a gente consegue hoje, mantendo o plano de transição gradual para o novo normal, continuar
seguindo uma trajetória dos indicadores, de melhora dos indicadores da epidemia, como comprova, inclusive, recente nota técnica do Comitê Científico que acompanha o plano de transição gradual para o novo normal. Queria destacar também que a nossa retaguarda hospitalar, exclusiva para a Covid, tanto dos leitos públicos quanto dos leitos privados, ela tem hoje uma ocupação menor do que 30%, como o prefeito destacou. Isso é fundamental. Eu queria também aproveitar aqui e agradecer o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras de saúde de Niterói, especificamente os trabalhadores e trabalhadoras que estão atuando nas unidades hospitalares e de urgência, estão atendendo os casos graves e estão salvando vidas. Mais especificamente, eu queria destacar e agradecer e falar do meu orgulho e agradecer a atuação dos profissionais de saúde que atuam hoje no Hospital Municipal Oceânico de Niterói. A cidade de Niterói deve se orgulhar desse hospital que está salvando vidas e que tem sido referência, conseguindo indicadores importantíssimos, fazendo atendimentos complexos, atendendo casos graves, mas salvando vidas e mantendo, sendo referência nacional e mantendo além de uma qualidade técnica indiscutível, também importante processo de humanização e cuidado com os familiares. Esse hospital, que foi desde o início, quando a gente anunciou o arrendamento e o início das obras de preparação e adequação, para a gente, em tempo recorde, abrir o hospital e botar em operação os leitos do hospital, que sofreu ataques mentirosos de fake news. Esse hospital com arrendamento que a gente confirmou na semana passada, que não custou 58 milhões de reais, mas custou R$1.710.000. Diferença absurda que comprova o nosso cuidado com o dinheiro público, mas que comprova também a descarada mentira que foi feita para tentar desviar o debate da cidade, ao invés de salvar a vida, para a política e para fake news. Queria destacar também que a gente hoje ultrapassa a marca de 45 mil testes realizados em território nacional. A gente está testando na cidade de Niterói muito mais do que as principais experiências internacionais de combate ao coronavírus. E o teste, junto com a nossa retaguarda hospitalar e o nosso monitoramento diário dos indicadores, são justamente a infraestrutura que permite que a gente consiga o plano de transição gradual para o novo normal, de forma segura e de forma muito responsável e defendendo a vida. Nesse sentido, eu peço para que a gente continue perseverando nas medidas de distanciamento social, nos cuidados com a higiene, para a gente seguir com melhoria dos indicadores, salvando vidas, construindo uma Niterói melhor nesse novo normal, até que a gente consiga descobrir a vacina e aí sim retomar a nossa normalidade. Obrigado, doutor Rodrigo Oliveira, médico sanitarista, nosso secretário de saúde. Parabéns pelo trabalho na Secretaria de Saúde, aos profissionais de saúde, que são nossos grandes heróis anônimos nessa guerra contra esse inimigo invisível. Ressaltar, meus amigos e amigas, que o nosso objetivo, por um lado, é manter o controle da pandemia dentro do plano de transição gradual para o novo normal, mas também o nosso objetivo é retomar a economia com força. E Niterói tem todas as condições para isso, porque as medidas da Prefeitura, seja o programa de renda básica, seja o programa Empresa Cidadã, permitiram a gente manter a coesão da cidade e as nossas empresas de pé. Nenhuma prefeitura do Brasil fez um programa como Renda Básica ou Empresa Cidadã. E adicionais a essas medidas, nós estamos dialogando com as entidades empresariais de Niterói e também conversando com a área econômica do nosso governo, algumas medidas adicionais dentro de um plano de retomada da economia. Eu tenho muita certeza que Niterói vai ser uma das únicas cidades do Rio de Janeiro a retomar com mais força e com mais rapidez a sua atividade econômica, porque nós fizemos o dever de casa de controlar a pandemia e de manter as nossas empresas e as nossas famílias com o suporte e o apoio que nós promovemos nesses últimos 4 meses.
Eu vou passar a palavra à secretária de Fazenda, a secretária Giovana, porque nós temos novidades importantes relacionadas ao capital de giro para as pequenas empresas, uma novidade muito relevante que nós validamos nessa reunião no dia de hoje e a secretária vai transmitir a todos vocês. Secretária. Boa noite, prefeito. Boa noite a vocês que nos acompanham aqui todas as noites. Primeiramente, eu gostaria de dar um informe sobre a prorrogação do prazo do programa Empresa Cidadã. Esse programa que a prefeitura paga os salários das empresas, aquelas que têm até 40 funcionários, né? Primeiramente aquelas que têm até 19, depois até 40. A prefeitura paga o salário de 9 funcionários. Com essa política, nós alcançamos mais de 2.800 empresas de Niterói, mais de 11 mil postos de trabalho preservados, para que a gente consiga agora, no momento da retomada, não ter um ambiente completo de desorganização na cidade. Então, nós prorrogamos até o dia 12, domingo. Você que faz parte da primeira fase do programa, tanto de 19 empregados quanto de 40 empregados, renovar por mais 2 meses o seu termo de adesão. Então, não esqueça de realizar esse procedimento no site da Secretaria Municipal de Fazenda, para que você consiga receber essas folhas de pagamento nos próximos 2 meses. E o outro informe relevante que o prefeito mencionou é com relação ao programa de capital de giro. No mesmo momento que nós desenhamos esse modelo de depositar o salário das pessoas nas empresas para que elas não fossem demitidas, nós sabíamos que as empresas têm outras dificuldades que não são só relacionadas a folhas de pagamento, mas outras despesas de capital de giro. Por isso, tentamos disponibilizar desde o início recursos para que essas empresas tomassem os empréstimos para rodar os seus negócios e não viessem a se desestruturar totalmente nesse período da pandemia. O programa foi organizado, foi aperfeiçoado, o tempo inteiro dialogado com as instituições financeiras. Entretanto, o Banco do Brasil, que foi o banco que entrou conosco nesse projeto, não conseguiu dar a escala que nós entendemos necessária para esse momento. Não conseguiu alcançar o número de empresas e a quantidade de empréstimos que nós gostaríamos e entendemos como necessários para a cidade nesse momento. Então, o que nós fizemos foi contratamos uma agência que vai emprestar os recursos da prefeitura. No caso do Banco do Brasil, o Banco do Brasil emprestava o recurso dele com as regras da prefeitura e a prefeitura pagava os juros. Agora não, agora a prefeitura vai emprestar o dinheiro por meio dessa agência que tem autorização do Banco Central para fazer isso. E ali, então, as empresas que faturam até R$1 milhão por ano vão conseguir tomar esses empréstimos. E sabendo da dificuldade, nós inclusive agora prorrogamos o período de carência para 10 meses, prefeito. Porque nós já queríamos ter começado a fazer esses empréstimos lá atrás. Como não foi possível, agora esse prazo de carência será de 10 meses. As empresas que faturam até R$1 milhão por ano que terão direito de tomar esses empréstimos. E quem vai ter direito primeiro não precisa se inscrever de novo. Todo aquele banco de dados do Supera vai ser migrado para o Supera Niterói, e você, o Supera Mais, e você vai poder mandar, a gente vai mandar um e-mail para você, que foi cadastrado, e você então vai se cadastrar como foi no Empresa Cidadã, de uma maneira muito mais ágil, muito mais rápida, e muito mais, a gente na prefeitura vai ter muito mais controle da concessão desse empréstimo do que no caso do Banco do Brasil. E no dia 20, o prefeito, então, vai lançar o programa e nós vamos começar a operar esse programa definitivamente. Terão prioridades, por orientação do prefeito, na decisão da política de crédito, as empresas que ficaram mais tempo fechadas no período da pandemia. Então, serão os bares, os restaurantes, as academias e uma relação de acordo com o período que as empresas ficaram fechadas, elas terão as prioridades. Então é isso, o momento é difícil, nós sabemos, a política de crédito precisava ter sido começada antes, nós fizemos de tudo, algumas empresas já conseguiram, cerca de 160 empresas já pegaram empréstimo junto ao Banco do Brasil, mas nós precisamos de mais, nós queremos fazer mais por você, por Niterói.
Obrigado, secretária. Meus amigos e amigas, eu queria ressaltar que política macroeconômica de crédito é responsabilidade do governo federal, não é responsabilidade das prefeituras. Infelizmente, o que a gente tem percebido é que, em boa medida, o setor bancário não tem concedido os créditos indispensáveis para manter nossas pequenas empresas de pé, exigindo garantias absurdas para que as pequenas empresas possam acessar esses créditos de capital de giro. Isso é um erro gravíssimo do nosso ponto de vista, porque na contramão do que foi feito em outros países, inclusive nos Estados Unidos, que aportou recursos nas empresas, sobretudo as pequenas e médias, porque 70% dos empregos são gerados pelas pequenas e médias empresas. É necessário salvar vidas, proteger a saúde pública, mas é preciso também uma ação integrada, como Niterói teve desde o início com Empresa Cidadã, no sentido de proteger o emprego, porque não há e não pode haver contradição entre salvar a economia, entre salvar vidas e apoiar a economia. Essa é uma contradição e um dilema absolutamente inaceitável, porque o pequeno empresário que labutou a vida toda para construir um pequeno comércio, uma pequena lanchonete, um pequeno restaurante, ele tem as razões dele de viver a angústia da retomada. E imagina que essas pessoas não queiram defender a vida. Então nós fomos colocados diante de um dilema inaceitável. Um dilema que em Niterói nós não permitimos que ocorresse, porque nós mantivemos a coesão da sociedade, a coesão da cidade. Eu quero agradecer a compreensão dos pequenos e médios empresários de Niterói, das nossas entidades empresariais, porque em nenhum momento em Niterói, na nossa cidade, que muito me orgulha e nos orgulha por ser a cidade invicta, por ter um povo esclarecido, essa contradição, esse dilema que infelizmente a gente viu prosperar em várias cidades, nós não permitimos prosperar em Niterói. Todos têm clareza que não há economia sem proteger a vida. A vida deve estar em primeiro lugar, mas da mesma forma que nós protegemos a vida, tomando as medidas corretas, no momento correto, fazendo isolamento social rígido por 60 dias, que permitiu achatar a curva, tanto de casos como de óbitos, e retomar a transição gradual para o novo normal. Já no dia 21 de maio, nós fomos a primeira cidade da região metropolitana a retomar as atividades no dia 21 de maio, porque fizemos 60 dias de isolamento social rígido, compreendendo que não há, de maneira nenhuma, contradição entre salvar vidas, o que é a nossa prioridade, e proteger a economia, porque garantir o emprego também é muito importante para a vida das famílias, para a vida das pessoas. Por isso eu queria parabenizar a Secretaria de Fazenda, a secretária Giovana, pela iniciativa de buscar essa solução, fazendo muito mais além do que a atribuição do município e da prefeitura. Obrigada. Com o desenvolvimento do Supera Mais. Então, a partir do dia 20 de julho, meus amigos e amigas, vocês vão poder acessar o Supera Mais. Quase 90% das pequenas e médias empresas que pediram a habilitação no Supera Niterói, que infelizmente não aconteceu como nós gostaríamos que acontecesse, com o nosso querido Banco do Brasil, nós vamos poder atender com o Supera Mais através da AG Rio, com a Prefeitura, concedendo agora não mais com carência de 6 meses, mas carência de 10 meses e 36 meses para pagar sem juros. E esse esforço da cidade de apoiar suas pequenas empresas é um esforço que não é gasto, é investimento. Porque manter nossas pequenas empresas de pé é manter a nossa receita, a nossa arrecadação e, sobretudo, o emprego das pessoas e das famílias. Eu queria passar aqui a palavra para a secretária de Planejamento, a Ellen, porque uma outra agenda, além da saúde, da economia, que nós desenvolvemos nesses meses e que foi muito importante, está sendo muito importante para a gente vencer a guerra contra o coronavírus, é a proteção social
a população mais vulnerável. Porque todos estão sofrendo com a pandemia, mas os mais pobres e as famílias mais vulneráveis estão sofrendo mais. Por isso é importante haver políticas públicas de proteção aos mais vulneráveis. Eu queria pedir à secretária Ellen, então, que esclarecesse as novas medidas e as novas datas relacionadas ao renda básica. Perfeito. Boa noite, prefeito. Obrigada. Boa noite a todas e todos que nos assistem. Bom, nós temos um grande programa, que a sociedade já conhece, o programa Renda Básica, que é um programa de apoio às famílias mais vulneráveis de Niterói. Esse programa ele presta esse apoio a essas famílias desde abril e foi estendido até dezembro. E todos os meses nós efetivamos, então, o crédito no cartão que foi entregue a essas famílias para que elas possam ter esse apoio financeiro e possam passar por esse momento de transição que nós entendemos que é um momento difícil. O crédito no mês de julho, então eu gostaria de informar para vocês esse calendário de depósito do mês de julho, já foi efetivado hoje o crédito para os microempreendedores individuais e também para todos aqueles que participam do programa do Busca Ativa, que são as categorias profissionais autorizadas em leis a participar desse programa, como pescadores, catadores de materiais recicláveis, ambulantes, produtores agroecológicos e outras categorias definidas em lei. O crédito dos beneficiários que fazem parte do Cadastro Único de Programas Sociais vai ser efetivado a partir de amanhã, conforme a ordem que nós estabelecemos, todos os meses efetivamos o pagamento, uma ordem alfabética. Então, amanhã, a partir de meio-dia, vai ser disponibilizado o crédito para as famílias que têm um responsável familiar, iniciando com a letra A até a letra F. No dia 11, para os familiares que têm a letra G até a letra M, e no dia 12, N até a letra Z. Para aquelas famílias que têm filhos matriculados na rede municipal de educação, o crédito vai ser efetivado no dia 13, para as famílias que têm um responsável familiar, começando com a letra A até a letra J, e no dia 14, da letra K até a letra Z. Eu gostaria de esclarecer, prefeito, que possivelmente no aplicativo aparece uma data posterior de pagamento, mas é porque nós antecipamos todos os meses o pagamento. Então, esse é o cronograma que vai ser efetivado desses créditos no mês de julho. Lembrando que esse programa atende cerca de 50 mil famílias em Niterói. Entretanto, nós entendemos que algumas famílias não fazem parte do programa porque não tinham cadastros prévios que viabilizassem essa participação no programa. E como a prefeitura tem a necessidade de proteger a população, como o prefeito informou, para que ninguém passe fome, nós temos também um programa de cestas básicas, que também foi autorizado em lei. Nós já efetivamos no mês de julho, prefeito, a entrega das cestas básicas, foi feita na semana passada, de quinta a domingo. Então, foram entregues cerca de 6 mil cestas básicas. A lista dos beneficiários também está divulgada no site da Transparência, assim como todas as outras listagens. Lembrando, prefeito, que faz parte dessa estratégia de proteção social a assistência integral às famílias mais vulneráveis e à população que mais precisa de apoio da prefeitura. Por esse motivo, nós também ampliamos a capacidade de abrigamento da população de rua. Contamos hoje com 2 hotéis específicos para abrigar essa população e prestar essa maior assistência. Lembrando que, por favor, nós pedimos também que a população colabore com as medidas de isolamento, distanciamento e se identificar qualquer situação que precisa da assistência da prefeitura ou da intervenção da prefeitura, que acione o 153 e nos informe. Agradeço o apoio de todos, a colaboração e a compreensão da necessidade de manter o distanciamento social nesse momento. Obrigada. Obrigado, secretária Ellen, secretária de Planejamento. Parabéns também por essa medida de antecipar o crédito dos programas de renda básica. Isso é muito importante. Então, a todos vocês que participam do programa de renda básica, apesar do sistema da Alelo informar que o crédito vai ser feito na semana que vem, de fato, essa antecipação é muito necessária, no sentido de agilizar sempre o crédito mensal dos R$500 para todas as famílias. Também queria ressaltar que essas iniciativas relacionadas ao acolhimento a moradores de rua é muito importante para evitar que pessoas mais pobres eventualmente estejam nas ruas contaminadas e sofrendo, né, os efeitos devastadores da doença e, ao mesmo tempo, propagando a transmissão do vírus. Por isso, a necessidade dessas medidas de acolhimento da população em situação de rua e a necessidade de participação dos cidadãos acionando o 153. E queria concluir, meus amigos e amigas, reforçando o pedido, pelo amor de Deus, a todos os empresários do setor de restaurantes,
lanchonetes e cafeterias, que serão retomadas a partir do dia 13, com atividades presenciais que cumpram os protocolos de funcionamento autorizados a partir de diálogo da vigilância epidemiológica e vigilância sanitária com as entidades empresariais do setor. Nós vamos fiscalizar com rigor para que não aconteça em Niterói o que nós vimos que aconteceu, infelizmente, na retomada dessas atividades em outras cidades do Rio de Janeiro e do Brasil. E porque, fundamentalmente, a gente acredita que é possível, com a consciência de cada cidadão e das empresas, retomar as atividades e, ao mesmo tempo, manter o controle da pandemia. A situação não é fácil porque, evidentemente, a gente vive um contexto na região metropolitana do Rio, ainda um contexto de descontrole da pandemia. Por isso eu queria pedir realmente empenho, disciplina e perseverança nas medidas que nós mencionamos nos protocolos de funcionamento, tanto de restaurantes como de lanchonetes e cafeterias. Também a partir de amanhã, como já disse, estaremos retomando a possibilidade de visitação ao Parque da Cidade com os mesmos critérios de visitação e de funcionamento que já estão em vigor no Campo de São Bento, no Horto do Fonseca e no Horto do Barreto. Nós vamos estar juntos na próxima segunda-feira. Eu gostaria de desejar um bom final de semana a todas as famílias niteroenses, dizer a vocês que tudo vai ficar bem. Hoje, inclusive, eu participei de uma reunião excelente, além da retomada da economia, relacionada à vacina sobre o coronavírus. Na semana que vem eu vou falar sobre isso. As perspectivas são as melhores possíveis. Tem muita gente no Brasil e no mundo trabalhando no sentido de termos uma vacina o mais rápido possível, que seja capaz de imunizar os seres humanos contra esse coronavírus. Isso não vai acontecer no mês que vem, talvez nem até o final do ano, mas nós temos uma perspectiva concreta de descoberta de uma vacina que seja capaz de imunizar contra o Covid-19. Então, na semana que vem nós vamos falar sobre isso, e Niterói vai ser certamente uma cidade que vai ter uma participação importante nessa descoberta. Eu queria agradecer a paciência, a compreensão, a atenção de todos vocês e desejar um bom final de semana. E que Deus nos abençoe. Um grande abraço.